Agora, vamos falar dessa situação do Marcelo, hein? Que papelão do Marcelo, mais uma vez achando que tem o rei na barriga, o Marcelo. O Marcelo, um baita jogador, um craque, né? Um cara que no Real Madrid fez história. Agora, para por aí, né? Para com a história do Marcelo no Real Madrid. Maior clube do mundo, onde ele fez uma baita história, um cracaço, muito talento. Agora, ele resolveu tirar onda e achar que tem o rei na barriga agora que ele veio pro Brasil. E só deixar claro para ele que no Brasil ele não é nada. No Brasil ele levou 7-1 da Alemanha. Ele era titular. Ele fez gol contra em Copa do Mundo. Nunca foi tão determinante na seleção brasileira. No Fluminense, saiu novo, sem ganhar nada. Voltou, deu um baita dinheiro para os cofres do clube. Voltou pro Fluminense. Claro que vai ter gente que vai querer falar, ele ganhou a Libertadores, pilhado. Longe de ser o protagonista. Eu coloco na frente dele o Cano, eu coloco na frente dele o Arias, eu coloco na frente dele o André, eu coloco na frente dele o Ganso, eu coloco na frente dele o Nino, eu coloco na frente dele o Fábio. Ele tá longe. Eu coloco na frente dele o Kennedy, que entrava e era decisivo, mesmo reserva, à frente do Marcelo. Aí dizem, mas ele fez uma baita jogada contra o Flamengo. Grandes coisas, Campeonato Carioca. Então, é bom o Marcelo botar o pezinho no chão, porque ele acaba de ir embora do Fluminense pela porta dos fundos. Essa é a verdade. Vai embora como um jogador marrento, arrogante, e não é só pelo que ele fez com o Mano Menezes, não. Não é mesmo. Porque a mesma coisa que ele fez com o Mano, não toque em mim, não. Ele fez com o torcedor, que foi dar carinho pra ele. Foi tirar uma foto com ele. Imagina se eu sou um torcedor. Eu boto a mão no ombro do cara como um fã, peço uma foto e ele fala isso, não me encosta. Eu mando ele pra aquele lugar e eu tô cagando. Pra mim, o cara deu mole de tirar foto. Eu falaria, não quero uma foto com você não, meu amigo. Não quero mesmo, até porque no meu time tu não representa nada. Tu representa lá no Real Madrid. Agora, é um cara que pra mim alguns chamam de ídolo do Fluminense, mas não deveria ser chamado de ídolo no Fluminense. Pilhado, mas ele comemorou o título da Libertadores. Então o torcedor é ídolo também, porque o torcedor comemorou muito mais que ele. Tem gente falando isso. Não, ele ganhou tudo no Real Madrid e ganhou e comemorou muito o título da Libertadores. É claro, pô. Só faltava não jogar nada e ainda não comemorar. Então, pra mim, um papelão. Pra mim, ninguém tem o direito de achar que tem o rei na barriga. Ninguém. Pra mim, quem fica com o rei na barriga com fama, com dinheiro, com futebol, é idiotice, na minha opinião. E me desculpa, essa pra mim é a imagem do Marcelo, que já foi, inclusive, marrento comigo. E por isso que eu não gosto dele mesmo, e eu falo. Não gosto. Acho arrogante, acho marrentinho. Ele se faz de humilde na frente das câmeras. Mas ele não é nada humilde. Ele, na vida pessoal, não é nada humilde. Ele tem obrigação de ser humilde? Não. Mas ele tem obrigação de respeitar o treinador dele. E outra coisa, na reportagem da ESPN, e aí foi o Rafa Marques que fez, e eu confio muito porque eu acho um baita repórter, disseram que ele destratava funcionários no Fluminense, disseram que ele falava mal do Mano Menezes pelas costas no Fluminense, disseram que ele não tinha bom relacionamento com quase nenhum jogador. E aí depois várias reportagens confirmaram que os jogadores do Fluminense e a comissão técnica concordaram com a decisão da diretoria. Ou seja, só confirmando, velho Vamp, tudo que eu falei do Marcelo aqui nesse programa várias vezes, o Marcelo é marra e tem o reizinho na barriga. E digo mais, pode ter feito isso já sabendo que vai para outro clube, tá? Porque, falar pro treinador, não encosta em mim, tá querendo fazer média com torcida, tira a mão de mim. Pra mim, o Marcelo mancha muito a imagem dele que foi construída no Real e não no Fluminense. Velho Vamp. Tico, eu fiquei sabendo, né? Você vê como é... Eu, quando tava como atleta, né? Agora ex-atleta e tal, tem uns problemas internos que ninguém fica sabendo, né? De condutas, até com os próprios jogadores. E veio à tona isso ontem, né? Eu nunca imaginava que ele não era um bom companheiro com seus companheiros que treinam todo dia, que estão na mesma batalha, com funcionários. Vi também o que você falou na ESPN, vi também o PVC também falando sobre o assunto.
né? E me surpreendeu muito. Eu achava que, aparentemente, vi aquela imagem que você até botou aqui, nós botamos um programa de o torcedor pedir para bater a foto. Eu achei que ficava naquilo ali e tal, devia estar de saco cheio, mas no dia a dia. E foi na hora, né? O Fluminense topou na hora a rescisão, né? Então, jogadores importantes ali que aparentemente me parece ser gente boa, assim como pessoa, o Thiago Silva, o próprio Felipe Melo, ele tem um jeito dele explosivo, mas como ser humano tiver no dia a dia com ele, é um cara, homem, gente boa pra caramba. Tem ali outros jogadores, ali o Manuel, que eu brinco muito aqui no programa, é um cara também da hora, né? E outros jogadores que tem lá, o Ganso, às vezes esquenta a cabeça dentro de campo, mas todo mundo fala que trata todo mundo bem. E eu não esperava isso do Marcelo, não. Não imaginava, não. Uma saída melancólica, né? Do Marcelo do Fluminense. O Mauro deve estar com a internet ainda, e aí eu vou passar para ele, porque daqui a pouco a internet deve ficar pior no Maracanã. É uma saída melancólica do Marcelo, de um clube onde ele por muitos era considerado ídolo, por mim não, mas também não faz diferença o que eu acho ou não. É mais a torcida do Fluminense e a massa, a maioria, achava ou não. E é uma saída melancólica, né, Mauro? Do Marcelo do Fluminense. Quanto à internet, pode ficar tranquilo que ela não vai piorar, não. A gente está com uma internet exclusiva aqui, tá? Ah, então show. Não estamos dependendo da internet do estádio, não. Lamentável, né? Negócio constrangedor. Acho que o Mano Menezes até foi muito bem nesse episódio. Ele só o afastou, né? E não negou e também não deu detalhes na coletiva, porque o problema tinha que ser resolvido posteriormente. E já houve, né? Até o pessoal do GR recuperou essa semana um trecho de um vídeo do Mano Menezes no programa do Sport TV, em 2011, quando ele era técnico da seleção brasileira, e ele falando claramente sobre o problema dele com o Marcelo. Então, na verdade, já um problema do passado. Não sei até que ponto isso influenciou nesse relacionamento, mas Marcelo errou. O Menezes não tinha outra opção. Né, Bruno? Você que é a nossa enciclopédia, eu também vi esse trecho, porque postaram muito, né? Até num Bem Amigos, né? Dando crédito aqui. O Mano Menezes estava no programa e ele falou, eu não ia tirar um jogador do talento do Marcelo da seleção, isso quando o Mano Menezes era treinador da seleção brasileira, por causa só de problemas pessoais pequenos, não. E aí o Galvão no programa falou, a gente está sabendo que o Marcelo se negou a ir para a seleção, e aí disse pro Real Madrid, dizendo que estava lesionado, e aí disse, pronto, já estou liberado, posso ir para aí. Você lembra, Bruno, exatamente o que aconteceu? E é claro que fica uma rusga. Ninguém esquece, quando tem uma treta de um jogador que não é convocado por um treinador, o treinador chuta o balde, joga no ventilador, o Marcelo já deveria ter um pezinho atrás com o Mano, e o Mano um pé atrás com o Marcelo. Mas o jeito que o Marcelo sai, o Marcelo foi arrogante com o Mano, o Marcelo foi arrogante com o torcedor naquele vídeo que viralizou, dele pedindo pro torcedor não tocar nele, e ainda foi arrogante com as crianças. Teve um outro evento lá, que as crianças primeiro gritaram o nome do Marcelo, o Marcelo nem olhou. Depois, ele deve ter visto, pô, vai ficar feio, ele falou, vai, olha daí pra câmera e tira foto. Ele à distância, com um cordão de seguranças na frente, um garotinho pequenininho. Aí, ó. Olha aí. É isso aí, ó. Aí tem as imagens, né, do jogo de sexta-feira, né, quando o Marcelo não entrou, né, ele ia entrar no finalzinho, o Mano falou, teve uma discussão entre eles ali e o Mano mandou o Marcelo voltar para o banco e entrou o John Kennedy. Essa questão do Marcelo na seleção com o Mano foi num período de treinamentos da seleção no CT do Barcelona, que ele estava convocado, ele se machucou, enfim, por lesão ele acabou cortado, aí no outro dia ele estava treinando no Real Madrid, ou dias depois ele estava treinando no Real Madrid, que era o clube dele, aí o Mano ficou sem convocar o Marcelo por um tempo, depois teve uma outra convocação, ele ia jogar um amistoso, acho que contra a Escócia, e ele tomou uma pancada no treino,
falou que estava com dor, acabou não jogando, e aí o Mano não o levou para uma Copa América, depois ele voltou. Ainda com o Mano, ele voltou para a seleção. O Mano, inclusive, o levou para a Olimpíada de Londres como um dos 3 jogadores mais velhos naquela Olimpíada, que o Brasil perdeu a final para o México. Então, quando o Mano sai da seleção, o Marcelo estava jogando com ele, mas aconteceram esses 2 episódios em que o Mano acabou deixando ele de fora por um tempo da seleção, e ele era o melhor lateral esquerdo disparado, então foram questões que não agradaram o técnico na época, mas depois ele voltou. O Marcelo, ele é um jogador de uma qualidade técnica absurda, um jogador brilhante tecnicamente, no Real Madrid. Fisicamente, ele, enquanto estava mais jovem, ele aliava o físico com o técnico. É um jogador muito diferente, por exemplo, do Roberto Carlos, que é outra lenda do Real Madrid. O Roberto Carlos, fisicamente, um monstro. O Marcelo é mais habilidoso que o Roberto Carlos. O Roberto Carlos, fisicamente, um absurdo. E também o Roberto defendia um pouco melhor que o Marcelo. O Marcelo sempre teve os problemas mais defensivamente. Mas o Marcelo era um jogador capaz de sair da lateral esquerda e cortando para dentro, e era praticamente um meia jogando na lateral. Mas já há um bom tempo ele fisicamente já não consegue se manter bem. Ele sai do Real Madrid. Na última temporada ele era um reserva, né? Era a reserva do Mendy, que é um jogador muito inferior a ele. Não dá para comparar um com o outro. É porque fisicamente ele já não conseguia mais jogar em alto nível. Depois foi para a Grécia, ficou pouco tempo no Olympiacos, aí veio para o Fluminense, teve alguns momentos de brilho. Com o Diniz era mais fácil adaptar o Marcelo na atual condição dele, né? Pela maneira como o Diniz joga, o Marcelo às vezes aparecia na ponta direita, por dentro, ele jogava muito solto. O Mano tem uma maneira mais convencional de jogar, e com o Mano o lateral era o Diogo Barbosa, que também é bem inferior ao Marcelo tecnicamente, mas fisicamente ele cumpria melhor ali as funções entre atacar e defender na lateral. E o Marcelo com o Mano jogava de vez em quando no meio de campo, né? Ele não era utilizado na lateral e às vezes no meio. Provavelmente ele ia entrar no meio campo de novo. Então ele já não vinha jogando. E se tinha alguns problemas no dia a dia, é mais fácil tirar um cara que não vinha jogando, né? Se ele estivesse voando, ele podia ser, no dia a dia, fazer qualquer coisa que ele ficaria. Como ele já não está bem e, pelo jeito, já não havia um ambiente tão bom, então optou pela rescisão. Nesse momento ele não vai fazer falta no Fluminense, não. Ele vinha jogando muito pouco e o Fluminense está aí brigando para não cair. O Mano acho que vai conseguir essa missão dele esse ano, que é evitar o rebaixamento, mas o Marcelo já não vinha jogando no Fluminense, jogava pouco, então não vai mudar muito. Bruno, os veteranos, ó, Renato Augusto, Felipe Melo, Marcelo. Só o Thiago Silva tá jogando. Só o Thiago Silva tá jogando. Mano, não. Douglas Costa já saiu. Sabe qual é o problema também, na minha opinião? É que um jogador desse nível, ele acha que ele ainda é o Marcelo do Real Madrid. E ele não é o Marcelo do Real Madrid. Ele está longe de ser o Marcelo do Real Madrid. E, para mim, né, eu não vou ter medo de falar o que eu acho do Marcelo, para mim é mais um desses investimentos que o clube contrata um jogador em fim de carreira, o jogador ganhando um salário altíssimo para não jogar nada. Porque eu considero que o Marcelo não jogou nada no Fluminense. Quando precisava, pronto, o título que interessava, a Libertadores, que foi o título que ele ganhou, ele não jogou nada. Ele deve ter jogado uns 10 minutos, 15 minutos bem naquela Libertadores. Quem carregou o Fluminense nas costas naquela Libertadores? O Cano e o Kennedy, que faziam os gols decisivos o tempo todo. O André, que marcava Deus e o mundo e ainda saía jogando. Ganso, Arias e Fábio. E o Nino, que era o capitão, estava jogando muito naquela Libertadores também. Então, o Marcelo custou muito caro. E aí o Bruno lembrou bem, que eu nem lembrava para onde ele tinha ido depois do Real Madrid, mas eu lembrava que ele tinha ido para a Grécia e não jogou nada. É o que eu falo. O cara sai do Real Madrid, vai para a Grécia, não joga nada. Por que a gente acha que o cara jogaria bem no Brasil? Acabou já está acabando a carreira. Ele só não pode achar que ele joga a mesma coisa que ele jogava no Real Madrid, que era o que ele passava. Era a imagem que ele passava. Que ele ainda jogava o que ele jogava no Real. Ah, não. Eu sou o Marcelo. Não me encosta, não. Já acho escroto quem faz isso no Real. Pronto. Ah, eu sou o cara do Real Madrid. Eu duvido que você vai ver o Vinícius Júnior pedindo para alguém tirar a mão dele. E ele é o protagonista do Real. Marcelo nunca foi. Protagonista era o Cristiano Ronaldo, era o Benzema. Marcelo era um grande lateral. Eu duvido que o Vinícius Júnior vá falar com alguém, que eu já vi o Vinícius Júnior sendo simpático com todo mundo, falando, não encoste em mim não, com aquela cara de nojo que ele olhou pro torcedor. Então, tem que baixar muito a bolinha.
o Marcelo, na minha opinião, e que fique aí. Tomara que manche a imagem dele no Brasil, porque já está manchando. Tem muita gente questionando tudo o que ele fez nesse sentido. Mas é aquilo, é também os clubes começarem a perceber, gente, os clubes têm que começar a perceber que jogador chega uma hora que não vale a pena você pagar um caminhão de dinheiro. Não vale a pena você pagar um caminhão de dinheiro em jogador que está acabando a carreira. Ah, é por nome. Olha como o Corinthians errou com isso também. Olha a quantidade de jogador de nome que passou pelo Corinthians recentemente ganhando uma fortuna, Renato Augusto, Paulinho, o próprio Gil. Já em fim de carreira, com um salário altíssimo. E foi o caso do Marcelo. Ah, pilhada, é porque você já acha ele marrento. Eu não minto, não. Eu já tenho um pé atrás com ele. Já. Desde sempre. Que eu acho... Eu não gosto da falsidade. Se é pro cara ser marrento na frente e atrás das câmeras, ok. É o jeito dele. Agora, se faz de humilde, se faz de bonzinho na frente das câmeras e atrás das câmeras onde tem rede social, acaba entregando a verdadeira face da pessoa. E, pra mim, ele queima a imagem dele no futebol brasileiro. Flávio Prado, eu sei que eu exagero, mas pra mim o Fluminense pagou muito num jogador que não jogou nada. Sua opinião sobre o Marcelo? Bom, antes de mais nada, eu nunca conversei com o Marcelo, nem cheguei perto dele, não tenho a menor ideia de como ele seja como pessoa. Você já esteve por perto, você pode dizer melhor que eu. Eu reputo um baita jogador de um altíssimo nível, mas está ficando muito claro para mim, cada vez mais, que esse retorno dos jogadores ao futebol brasileiro não tem o menor sentido. Jogador de alto nível, né? Jogador que deu certo, que explodiu lá fora. O São Paulo teve a experiência com o Daniel Alves, onde eu achei que ele foi muito bem, mas não tinha dinheiro para pagar. Acabou o cara sendo liberado. Para mim, o Marcelo foi bem no Fluminense, mas, pelo que estão falando aí, não se adaptava ao grupo, se sentia num outro patamar, num outro estádio. E realmente ele é um jogador de um estádio diferente. A história vai falar sobre isso. Thiago Silva parece que está tudo bem, tomara que seja assim. E hoje eu li uma matéria que dá a possibilidade do Neymar voltar para o Santos. Eu não voltaria nunca. Vai jogar lá no Inter Miami. Eu acho que esse tipo de coisa é muito complicado, porque o cara vive um outro mundo, um outro patamar, um outro momento, e o cara vai chegar aqui e vai achar que ele está no mesmo lugar que ele estava e não está. Que ele está no mesmo momento da carreira e não está mais. O bate-boca entre os dois, para mim, foi coisa da bola. Ali, o técnico falou, não gostou, saiu, tudo bem, faz parte do negócio. Aí, quando virou uma rescisão de contrato, a gente já percebeu que tinha alguma coisa a mais além disso. Mas, sinceramente, eu não sei se compensa realmente investir num jogador que já... Essa coisa de, eu quero terminar no time que eu comecei. Então, acho que isso aí, sabe, é uma bobagem, não acrescenta muito pouco. O clube gasta muito mais do que normalmente tem capacidade para gastar e acaba tendo esse tipo de coisa, né? Queimando a imagem do jogador, criando problema dentro do clube, dentro de tudo aí que está sendo falado. Mas, enfim, eu, ao contrário do Pilhado, acho que o Marcelo teve uma interferência importante na conquista da Libertadores, pelo alto nível dele, pelo respeito que ele impõe, mas, obviamente, o Mano foi muito bem nesse episódio. Você pode contestar qualquer coisa, você não pode contestar a hierarquia dentro do futebol. O treinador ele tem que ser respeitado, certo ou errado, o cara concordando ou não concordando. Ele pode até, lá no vestiário, falar alguma coisa, mas não pode peitar o treinador no momento de uma alteração e no transcorrer do jogo. Ô Flávio, eu até entendo que você diz que ali foi a treta, né, treinador e jogador, mas é uma postura que começou a ver, as pessoas começaram a ver que essa postura do Marcelo é normal. Tipo, não me encosta, tá me encostando por quê? Com aquela marra, sabe? Então eu também não acho que é só treinador e jogador. E outra, o Bruninho levantou, né, aí a situação do Roberto Carlos e o Marcelo. Eu acho o Roberto Carlos muito maior que o Marcelo. Eu acho. Inclusive no Brasil, claro que é campeão do mundo, sendo titular absoluto na Copa do Mundo de 2002. Mas se eu pegasse no auge Roberto Carlos e Marcelo, eu escolheria fácil para o meu time, eu sendo dirigente, o Roberto Carlos, né? Foi até bom, né? O Bruno tocou nesse assunto, porque realmente são dois grandes laterais esquerdos. Sempre se falou isso porque os dois jogavam na seleção e no Real Madrid. Eu achava o Roberto Carlos mais jogador. Mauro, quem que você prefere como lateral? E o que você achou, se você acha que isso mancha a imagem do Marcelo no Brasil?
Pegou mal, né? Pegou bem mal. Até entre os tricolores pegou mal. Isso aí é inevitável, né? Atitude... E tem um detalhe, né? O jogo estava 2-1. Aí houve aquele entreveiro e o Grêmio empatou o jogo num pênalti no final. Como é que você pode separar completamente as duas coisas? Até que ponto essa situação afetou em campo? Até porque o Mano ia colocar o Marcelo, imagino eu, para reter mais a bola, jogador capaz de conduzir a bola, reter, sofre uma falta, ganhar tempo, acabar o jogo 2-1. Aí ele colocou na correria ali, ele teve nem tempo de pensar. Aí chamou o John Kennedy, que é um atacante. Não era a substituição mais adequada no momento, na cabeça do técnico. Tanto que ele pensou num jogador totalmente diferente daquele que entrou em campo. Então ainda tem isso ainda, e custou o Fluminense 2 pontos. No adversário direto, na mesma briga ali, na mesma faixa da tabela. Então foi grave o que aconteceu. Agora, eu acho que são diferentes. O Roberto Carlos era mais força, mais forte defensivamente. E o Marcelo muito mais talentoso, criativo, capaz de trabalhar em outras funções. Os dois são lendas do Real Madrid, não por acaso. Aí vai do gosto pessoal de cada um e vai da necessidade que você tem, né? E o tipo de jogador você quer ter em campo em que situação. Não tenho assim uma preferência por um por outro, não.